Bom dia a todos. Eu vou fazer só uma introdução do tema para enquadrar e deixo a palavra ao professor Nuno Levice. A sustentabilidade é incontornável não falar de água e nós também vamos falar de reciclagem, neste caso de reutilização de uma infraestrutura, de uma instalação secular e que queremos propor essa reutilização exatamente como sustentabilidade daquilo que já está implementado no território e que pode voltar a funcionar. E deixo a palavra ao professor até para dar acesso ali, para descansar a Marlene em relação ao tempo. Ok. Vamos talvez passar um bocadinho, não sei se querias dizer alguma coisa sobre estes slides iniciais, não? Não, sim, posso. Pois, como... No fundo, já se foi falado nas outras apresentações, o problema da pegada hídrica, neste caso do consumo de água que nós fazemos por dia e por litro, das instalações que temos feito para ir buscar a água e a transpor, portanto, para encaminhar para a cidade, e esta estrutura é uma estrutura ancestral que faz exatamente essa recolha de água e que, no fundo, também, no fundo, é uma estrutura verde, podemos dizer, é uma estrutura verde que está implementada no território, no fundo, o sistema de engenharia hidráulica ancestral que existe, portanto, isto é um esquema básico, em que efetivamente se vai buscar a água que existe no subsolo, se transporta para a cidade de uma forma natural e sem energias elétricas e, portanto, esta é, digamos, aquela que vocês viram, nós temos-la implementada, está aqui, ela existe e é exatamente essa proposta de reutilização dessas infraestruturas, portanto, no fundo, reciclar o património. Então, muito boa tarde já, iria falar-vos deste projeto de classificação das minas da ajuda. É um processo que foi canalizado para o grupo de estudos do STEJO, pertencentes à FCT, e nesse âmbito realmente nós procuramos, reconhecer aqui no território um património que está esquecido. Eu diria que quando falamos das minas da ajuda, é uma espécie de parente pobre, é um hidrossistema, melhor dito, que está esquecido, abandonado, fragmentário, é evidente, mas de qualquer das formas não deixa de ser algo importante, até porque muito deste hidrossistema e dos seus elementos hídricos hidráulicos, neste caso, acabam por, efetivamente, de ainda estar, visíveis e que nos interessa realmente chamar a atenção por eles. Não estamos a falar só de património histórico, evidentemente, falamos de um sistema palacial, é um sistema que efetivamente tem toda a virtude de ser salvaguardado, e essa foi a nossa aposta, designadamente a mina do Palácio, que era uma mina abastecedora do antigo Palácio da Ajuda, antes deste, portanto falamos do Paço de Madeira, que foi construído no reinado de Dom José, após o terremoto de 1755, mas efetivamente pensamos que, ainda como sistema autónomo, subsidiário, depois com o sistema do Aqueduto das Águas Livres, interessa-nos, efetivamente, interessou-nos e levámos a bom porto esta proposta de classificação, que foi aceite e está já em processo de classificação. Ora bem, tudo começou com algumas comunicações prévias que falamos aqui. Nós, de qualquer maneira, procuramos sempre também entrar e publicitar, no fim de contas, esta ideia da sustentabilidade da água, que passa também por estas áreas do património e da sua classificação e salvaguarda, e associamos, evidentemente, também na divulgação na comunidade europeia, precisamente neste Green Week Partners Event, onde simultaneamente fizemos esta nossa publicitação deste nosso trabalho. E falamos da Serra de Monsanto. Eu vou ler umas notas para não me estender no tempo. E a Serra de Monsanto é uma unidade geomorfológica mais bem definida no Concelho de Lisboa. Há mais de 65 milhões de anos, no período Cretáceo da Era Mesozoica, registaram-se metamorfoses sucessivas, dando asa à formação de calcários que constituem hoje o núcleo da Serra de Monsanto. No final do Cretáceo até o Eocénico, toda a região de Lisboa é submetida a um complexo vulcânico de Lisboa,
dando origem a um grande número de chaminés que jorravam lavas basálticas e que irão cobrir as formações calcárias originais. Sob a ação dos elementos climáticos, o magma basáltico vai sendo arrastado até às zonas mais baixas, permitindo o afloramento dos calcários cretáceos nas zonas mais altas. Neste contexto, a morfologia da Serra de Monsanto corresponde a um anticlinal do tipo dome. Porquê é que vos falo nisto? A importância geológica, e quando falamos desse sistema das minas do Palácio, falamos de minas que efetivamente nesta zona grande que é a Ajuda tem uma dimensão, tem uma localização, melhor dito, periurbana. É em Monsanto que efetivamente encontramos as condições geológicas, geomórficas para efetivamente estas minas se tornarem objeto de exploração no passado e que ainda hoje continuam, digamos, a ter água. Esse é o aspecto que nos dá esta virtude, no fim de contas, deste processo. É um processo de passado, de salvaguarda de património, por outro lado, um processo de futuro, onde esta água que está a sair para o Tejo não está a ser aproveitada e com as questões climáticas extremas, percebemos o alcance que isto pode ter do ponto de vista da sua valorização e também salvaguarda desta água. E por isso mesmo, esta zona de Monsanto acaba por ser importante. As suas características geológicas permitiram conservar diversas minas de água subterrâneas nas encostas a norte e sul de Monsanto e de facto, por outro lado, a existência de cursos de águas superficiais e subterrâneas possibilitaram, desde os tempos da pré-história, a fixação de assentamentos humanos, conforme atestam os vários testemunhos arqueológicos que se têm vindo a encontrar na zona. Portanto, Monsanto é efetivamente uma zona que, de facto, conflui um conjunto, digamos, de aspectos que nos interessa aqui avançar. E, portanto, aqui este mapa dá-nos, portanto, essa síntese desse maciço vulcânico da cidade de Lisboa, onde encontramos as zonas mais importantes. Começamos desde logo na zona norte, no sopé da encosta de Monsanto, falando das minas existentes ou ligadas ao convento de São Domingos, de Benfica, antes um antigo paço no tempo do rei Dom Dinis, portanto já antigo, as minas do Palácio Fronteira, também elas existentes, e depois do lado sul temos então a zona da Ajuda, a zona da Tapada da Ajuda, a zona de Alcântara e a zona do Palácio de Belém. Portanto, há aqui uma confluência de três zonas principais. Belém, Ajuda, Alcântara, constituem três zonas importantes que, de certa maneira, estão integradas num sistema hídrico que, efetivamente, sempre foi autónomo do sistema das águas livres. Tudo aquilo que vemos hoje em dia à superfície é confundível com as infraestruturas do sistema hidráulico das águas livres. A razão é simples, são sistemas coevos, mas efetivamente as águas nunca chegaram a estas zonas, foi sempre as minas que forneceram a água para o abastecimento, em primeira instância, das quintas reais, que confinavam, portanto, nestas zonas, Belém, Ajuda, Alcântara, e, por outro lado, também fornecendo o abastecimento de água às populações. Ora, aqui temos uma síntese, precisamente, das estações arqueológicas dos diferentes períodos, paleolítico, mesolítico, e Henri Breuil e Georges Zabieski dizem exatamente isto. A abundância das nascentes de águas indispensáveis ao homem devia atrair para aí os animais necessários ao abastecimento de carne fresca dessas antigas populações de caçadores. Enfim, a vegetação mesmo devia incitar os habitantes da época a procurar o relevo suave das colinas basálticas, de preferência aos maciços calcários, sobretudo coberto de mato e espinho. Ou seja, são, no fim de contas, estruturas e condições que possibilitaram os assentamentos e, desde logo, essa continuará a ser a zona de exploração. Uma planta antiga, levantada, portanto, por Manuel da Maia, ela é datada de 1718, 1738, e que nos dá, no fim de contas, o levantamento da zona norte, da zona de São Domingos de Benfica. É talvez a planta mais antiga que faz o registro desta zona, onde aqui, portanto, encontramos, eu não sei se com o ponteiro, qual é a tecla do ponteiro? Pronto, já andei, foi demais, peço desculpa. Pronto, agora sim estamos... Só tem 5 minutos. Pronto, muito rapidamente,
Aqui temos São Domingos Benfica, a zona do convento, estão a ver, com a sua cerca, a ribeira de Benfica e de Alcântara, portanto, um curso de água muito importante, e depois a zona do Palácio Fronteira. Ora, avançando, aqui chama a atenção, ainda nesta zona, Palácio Fronteira, mas também a Quinta de Alfarrobeira, que será também ela fornecida por minas existentes na zona de Monsanto. O que é, portanto, estas minas de água? Como são? E aqui a mina designada Teresa de Saldanha, que abastecia precisamente a zona do convento de São Domingos e, portanto, se transformará mais tarde no século XVIII no Palácio de Visme, como era conhecida, e depois a Quinta de Teresa Saldanha, mostra-nos o que é uma mina, não é? A sua infraestrutura basáltica ou calcária, com as suas várias vertentes de construção e, evidentemente, as caleiras também para a condução da água, como vemos aqui. Realmente, estas infraestruturas são muito similares às existentes, às que encontramos e que visitámos in situ na ajuda. E aqui, evidentemente, temos rapidamente só este mapa que nos dá um bocadinho a importância hídrica dos vários ribeiros, enfim, que afluíam aqui à zona marginal, onde temos a Ribeira de Alcântara, aqui. Temos depois um outro ribeiro que o topónimo dizia Rio Seco, que é, no fim de contas, algo que não é um curso de água, sobretudo, abundante no verão. Temos ainda a Ribeira dos Gafos, que era uma ribeira que descia sensivelmente pelas zonas da Calçada da Ajuda, e, portanto, estes cursos de água eram, de certa maneira, importantes, porque, de alguma maneira, criavam, pela estrutura geológica deste terreno, condições para o armazenamento de água. E, portanto, nós temos aqui as meninas urbanas e periurbanas da zona da Ajuda. A zona de Benfica, embora nesta altura e nesta data já não houvesse representação, porque já estava assoreada, mas a Ribeira dos Pocinhos, que saía fronteira ao convento dos Jerónimos, era também um outro curso de água importante, sobretudo ainda existente no século XVII. Portanto, quando falamos destas infraestruturas e olhamos para aqui, para esta zona sul, socorrendo evidentemente da vista panorâmica de Lisboa, que é sempre uma fonte iconográfica não negligenciável, nós aqui temos, portanto, bem evidente aqui a zona dos Jerónimos, como estão a ver, Torre de Belém, para nos situarmos, e cá está, ainda no final, no princípio, melhor dito, do século XVIII, cá está a Ribeira dos Pocinhos, com a sua ponte de atravessamento, e, portanto, uma zona que, efetivamente, tudo isto vinha das zonas cimeiras. Portanto, a colina do Restelo, as zonas, portanto, Pai Calvo, eram zonas onde as minas aí eram exploradas, e desde o tempo do Infante Dom Henrique, só para terem uma ideia, onde se faz um chafariz aqui do lado direito, está a ver-se só um bocadinho, depois será o célebre chafariz da Bola, em termos de desenvolvimento, mas isto para vos dizer que, desde os primórdios, houve sempre esta ideia da exploração das águas, e cá está ele, este chafariz, portanto, originalmente construído por um infante e depois alterado, onde esta pintura maravilhosa de Dirk Stop nos dá o que é o cotidiano, a ponte de atravessamento da Ribeira dos Pocinhos, como estão a ver, e agora andei para a frente, e algumas infraestruturas que vamos vendo aqui e que estão à vista. As minas do Alto Monchão é uma zona que também estudámos, isto tudo depois será reunido num trabalho mais abrangente destas três zonas, mas são infraestruturas muito idênticas àquilo que são as das águas livres e são aquilo a que se designam pelos célebres respiradores, zonas, digamos, estruturas de respiração, mas também de visitação e de reparação das condutas. Outra infraestrutura também perdida, mas que ninguém sabe o que é isto. Está aqui, está no meio, na rua Diogo Afonso, isto no Alto Restelo, mas são infraestruturas sempre que nos dão testemunho desta importância destes circuitos da água que estão perdidos fragmentariamente, mas que importam realmente olhar para eles enquanto modelos importantes.
tenho que terminar, então pronto, eu peço desculpa. Pronto, aqui a mina da memória, portanto, importante no abastecimento do Palácio de Belém, restaurada pessimamente, ela está emparedada, é um depósito de água importante, zona, portanto, da Junqueira, com o Rio Seco aqui presente, enquanto zona portanto, também ela de existência de água, o chafariz da Junqueira, todos sabemos, as minas do Rio Seco eram importantes para o abastecimento. Embora este tenha aqui, de facto, o selo das águas livres, de qualquer das formas, este chafariz será depois, mais tarde, abastecido, mas sim, era das minas que vinham do Rio Seco, que abasteciam não só este, como este mais funcional, também se chama exatamente a fonte do Rio Seco, mais rústica e mais integrada dentro dessa antiga povoação do Rio Seco. Depois, o Pátio da Nora, outro elemento importante que abastecia as cavalariças situadas na Rua da Junqueira, hoje em dia está integrado num aquartelamento militar, na Calçada da Ajuda, mas de qualquer das formas, são todas estas infraestruturas e, claro, chegar à Ribeira de Alcântara, a zona também com a sua ponte de atravessamento e, evidentemente, não poderíamos deixar de falar da Tapada da Ajuda. Importante, núcleo fundamental, de onde as minas existentes, muitas delas vindas, oriundas do século XVII, do século XVIII, são importantes e elas em si mesmo acabam por complementar e alimentar todo esse sistema hidráulico, quer das zonas de Belém, quer da Ajuda, quer de Alcântara. E de facto, iria-vos só rapidamente mostrar-vos, porque não tenho mais tempo, tenho pena, porque isto haveria muito para vos dizer, mas mostrar-vos bem que, independentemente de toda esta ocultação e fragmentação, a arca d'água que está em perigo de desaparecimento, vejam a alcandurada em cima da arca, uma estrutura dissonante de cimento e tijolo, completamente perdida ali, né, na zona dos Telheiros da Ajuda, como é designada, e fizemos este levantamento, que foi o trabalho, digamos, foi o projeto do grupo de trabalho para submeter a classificação a mina de água do Palácio. E é uma estrutura interessante, fizemos cortes, plantas, e aqui temos o interior, que está completamente perdido, e onde a água realmente era armazenada e depois distribuída para várias zonas da Ajuda. Portanto, são sistemas que achamos que têm que ser salvaguardados. Esta é a equipa onde também estivemos imersivamente nas minas do Jardim Botânico da Ajuda, que também elas não estão não estão classificadas, não estão mapeadas. Nós andámos lá dentro a medir, a classificar água por pescoço, batizados pelas águas da Ajuda, e de facto acabou por valer o esforço, porque efetivamente conseguimos que a nossa proposta de classificação fosse aceita pela DGPC e pelo Património atualmente, e já está a entrar, segundo me disseram, na segunda fase de classificação. Muito obrigado e desculpem não ter tempo para mais, mas muito obrigado.